Há momentos em que a tensão cresce dentro de você, não por causa de eventos externos, mas porque você está esperando por uma mudança que parece tão próxima. Para você, Câncer, o final de janeiro está se tornando exatamente esse momento. Você pode sentir uma estranha mistura de inquietação e expectativa, como se algo profundamente importante estivesse se aproximando, mas ainda não tivesse se concretizado no mundo exterior. Por muito tempo, você viveu em um modo de apego, apegando-se a emoções, pessoas, situações, memórias, às vezes até mesmo a coisas que deixaram de trazer calor há algum tempo, mas que pareciam familiares e seguras. É da sua natureza valorizar, preservar, proteger. No entanto, essa mesma qualidade, com o tempo, pode começar a se voltar contra você. No final deste mês, o apego simplesmente deixa de ajudar. Na verdade, começa a parecer pesado. Você pode notar que está se cansando mais rapidamente do que antes, que conversas rotineiras irritam seus nervos e que até mesmo as mais próximas parecem despertar um mal-estar interior. Isso não significa que há algo errado com você. Significa que uma profunda reestruturação interna está em andamento. Durante esta fase, o tema da verdade torna-se especialmente nítido. Não uma verdade externa, mas uma interna. Você começa a enxergar com nova clareza onde está agindo por dever, onde por medo e onde por amor genuíno. Essa nova visão pode ser perturbadora, pois começa a dissolver ilusões às quais você se apegou por muito tempo. É essencial compreender isso agora. Há uma mensagem urgente chegando para você. Não se trata necessariamente de um evento externo dramático. Muitas vezes, é uma decisão interna que você não pode mais adiar. A decisão de finalmente dizer basta. A decisão de parar de tentar resgatar aqueles que não querem ser salvos. A decisão de parar de carregar responsabilidades que não são suas, mesmo que um dia você as tenha chamado de cuidado. Você pode perceber que sua sensibilidade está aguçada à medida que janeiro se aproxima do fim. As palavras podem doer um pouco mais. Pequenas coisas podem parecer mais pesadas. Isso não é uma fraqueza, mas um sinal. Sua intuição está se tornando mais aguçada porque precisa ser ouvida. Ela não está mais disposta a esperar. Este período pode trazer conversas que você tem evitado, situações que exigem uma resposta direta e escolhas das quais você se esquivou anteriormente. É aqui que se torna crucial não recuar, pois se afastar da sua verdade agora só levará à repetição dos mesmos padrões antigos. Você costuma deixar suas próprias necessidades de lado para manter a paz, mas este momento lhe mostra que uma paz conquistada com seu próprio esgotamento não é a paz de verdade. É uma forma de profunda solidão. E essa constatação se torna um ponto de virada. Você pode sentir medo daquilo que precisa deixar para trás, um papel, um hábito, uma expectativa. Contudo, junto com esse medo, surge outro sentimento, uma sensação de alívio. É como se um peso que você carrega há muito tempo finalmente estivesse sendo retirado de seus ombros. Esta fase não se trata de destruição repentina. Trata-se de honestidade interior. Trata-se de reconhecer que você mudou, que suas necessidades são diferentes agora e que viver pelas antigas regras não é mais possível. Essa notícia urgente é um sinal para você despertar. Não ignore isso, porque agora mesmo está começando um processo que o conduzirá a uma vida mais calma, verdadeira e estável. Mas isso exigirá a coragem de ser honesto, antes de tudo, consigo mesmo. Após esse sinal interno, que você não pode mais ignorar, vem talvez a parte mais delicada. A fase de enxergar as consequências. Porque a verdade sempre muda algo. Ela nunca chega apenas para ser observada, ela exige ação. E fica muito claro agora que não há como voltar a como as coisas eram antes. Você pode perceber que suas antigas formas de lidar com as situações simplesmente param de funcionar. Onde antes você se consolava com a esperança de que as coisas melhorariam sozinhas, que uma pessoa mudaria ou que as circunstâncias se suavizariam, esse pensamento já não traz calma. Dentro de você, um novo sentimento cresce. O de que, se você permanecer em silêncio mais uma vez, tudo só ficará mais pesado. Durante esse período, o tema dos seus limites pessoais se torna especialmente vívido. Você começa a sentir exatamente onde está sendo usado, onde alguém está manipulando você através da culpa e onde sua bondade está sendo desvalorizada. A parte mais desafiadora é reconhecer que você permitiu que isso acontecesse. Não por fraqueza,
mas por um profundo desejo de preservar a proximidade. É como se uma luz brilhasse em todos os lugares onde você traiu suas próprias necessidades para o conforto dos outros, e isso cria um conflito interno. De um lado, existe o hábito familiar de ser necessário, atencioso e paciente. Do outro, uma crescente necessidade de se proteger. Esse conflito não pode ser resolvido com um meio-termo. Só pode ser resolvido com uma escolha clara. Você pode lutar contra sentimentos de culpa. Ela sussurrará que você está sendo egoísta, que deveria aguentar um pouco mais, que outros têm mais dificuldades. Mas entenda isto: a culpa nem sempre é um sinal de que você está fazendo a escolha errada. Muitas vezes, é simplesmente o eco de um papel antigo que não lhe serve mais. Neste momento, pode haver um impulso de cortar tudo abruptamente. Mas a verdadeira força agora reside não na aspereza, mas na clareza. Você não precisa destruir. Você simplesmente precisa parar de alimentar o que está lhe drenando. E esse é um passo muito mais maduro. Você começa a se relacionar com suas emoções de uma nova maneira. Você não está mais tentando sufocá-las ou explicá-las com lógica. Você se permite sentir a tristeza, a frustração, a decepção, porque é através desses sentimentos que você chega a entender o que realmente importa para você. Durante este período, conversas podem surgir e esclarecer muitas coisas. Elas podem não ser agradáveis, mas podem ser honestas. E se você optar por tê-las, lembre-se de falar a partir de um lugar de verdade, não de culpa. Descreva, em vez de provar. Isso preserva sua dignidade e sua força interior. Você poderá notar que o mundo ao seu redor começa a responder a essa mudança interior. Algumas pessoas se aproximarão, sentindo sua sinceridade recém-descoberta. Outras poderão se distanciar porque não podem mais contar com sua paciência infinita. Este é um processo natural. Ele abre espaço. A urgência deste momento reside no fato de que, se você escolher o silêncio novamente, o sinal interior só se tornará mais forte. A vida encontrará uma maneira de trazê-lo de volta a essa escolha, repetidas vezes. Portanto, é crucial agora não se isolar. O fim deste mês não é um castigo ou uma crise. É um ponto em que sua intuição se torna mais forte do que seu medo. E a partir deste ponto, começa seu caminho rumo a uma versão mais honesta, calma e plena de si mesmo. Assim que essa escolha interior começa a tomar forma, surge uma surpreendente sensação de alívio. Pode não parecer alegria ou felicidade ainda, mas há algo profundamente importante nisso. A pressão interna constante começa a diminuir. Você não está mais mantendo uma situação unida à força. Você está permitindo que ela simplesmente seja como é. Você pode notar que sua respiração fica mais fácil, seu corpo reage menos ao estresse e seus pensamentos param de girar incessantemente. Esses são os primeiros sinais de que você parou de resistir à sua própria verdade. E embora o caminho à frente continue, é aqui que a verdadeira libertação realmente começa. Nesta fase, você vê claramente que muito em sua vida era mantido unido não pelo amor, mas pelo medo de perder. Perder um relacionamento, perder a estabilidade, perder uma imagem familiar de si mesmo. E quando você para de agir movido pelo medo, as situações se transformam naturalmente ou simplesmente desaparecem. Você pode sentir que não deseja mais retornar a conversas e explicações antigas. Não há necessidade de discutir as mesmas coisas repetidamente. Interiormente, uma compreensão silenciosa cresce. Se algo não muda após uma análise honesta, então simplesmente não está destinado ao crescimento. Este período é especialmente favorável para realizações, não necessariamente externas, mas frequentemente internas. A decisão de parar de ter esperança onde não há fundamento para ela. A decisão de parar de esperar por reconhecimento. A decisão de parar de tentar merecer amor. Essas realizações internas liberam uma enorme quantidade de energia. Você começa a se relacionar com a solidão de forma diferente. Onde antes ela podia parecer assustadora, como um sinal de fracasso ou rejeição, agora ela se apresenta como um espaço para a restauração. Nela, não há pressão, nem expectativa, nem necessidade de desempenho. Ela traz uma sensação de paz. É muito importante agora não se apressar em preencher esse espaço recém-liberado com a primeira coisa que aparecer. Não se precipite em assumir novas obrigações apenas para evitar sentir um vazio. Esse vazio não é seu inimigo. É o espaço onde algo novo pode nascer.
Você pode notar que sua intuição se torna especialmente precisa. Ela não grita, não assusta, não exige. Ela sugere calmamente onde não ir e onde fazer uma pausa. E se você começar a confiar nesses toques suaves, muitas coisas se tornarão mais simples. Este período pode ser acompanhado por coincidências significativas. As palavras certas surgem na hora certa. Encontros acontecem inesperadamente. Respostas aparecem onde você menos espera. Isso não é aleatório. É um sinal de que você parou de resistir ao fluxo natural da sua vida. A libertação não é um fim, mas um começo. O começo de uma vida mais autêntica, onde você não se sacrifica mais por uma ilusão de estabilidade. E embora dúvidas e questionamentos ainda possam surgir, a parte mais difícil já passou. O fim de janeiro se torna um momento em que você sente, pela primeira vez em muito tempo, que não precisa mais carregar o que não lhe pertence. E esse sentimento se torna a base para todas as mudanças que virão. Após a libertação, sempre vem um momento de tranquilidade, e nessa tranquilidade, seus próprios desejos se tornam especialmente claros. Não aqueles impostos pelas expectativas alheias, nem aqueles que nascem do medo de ficar sem apoio, mas aqueles que emergem do seu interior. Você começa a compreender, de forma visceral, o que lhe faltou durante todo esse tempo. Nesse período, surgem as primeiras novas decisões. Elas podem não ser grandes, mas são precisas. Às vezes, é a decisão de não mais participar de conversas que o esgotam. Às vezes, é se permitir recusar sem uma longa explicação. Às vezes, é escolher uma pausa onde você teria dito sim automaticamente. Esses passos podem parecer pequenos, mas são eles que moldam uma nova realidade. Você pode notar que sua reação às situações familiares mudou. Onde antes havia ansiedade, agora há calma. Onde antes havia uma urgência em resolver tudo, agora há confiança no processo. Isso indica que uma base interna se formou onde antes não existia. É muito importante agora não ter pressa. Após um longo período de tensão, pode haver a tentação de mudar tudo de uma vez, mas mudanças duradouras levam tempo. Agora, é muito mais valioso avançar lentamente, mas a partir de um estado de alinhamento interior. Cada passo dado a partir desse estado de verdade solidifica uma nova forma de ser. Durante esse período, podem surgir ofertas ou oportunidades que você teria aceitado automaticamente no passado. Agora, você analisa mais profundamente. Você se pergunta: isso é realmente para mim? E se a resposta não for clara, você se permite não ter pressa. Essa é uma diferença profunda em relação aos seus antigos padrões. Você começa a sentir a responsabilidade de forma diferente. Onde antes parecia um fardo pesado, uma obrigação a carregar e suportar, a responsabilidade agora se torna uma escolha consciente. Você a assume apenas onde está realmente disposto a se envolver, e isso reduz drasticamente a tensão interior. Gradualmente, sua relação com o futuro também muda. Ele deixa de ser uma fonte de ansiedade. Você não está mais tentando prever tudo com antecedência. Você entende que será capaz de lidar com o que vier, porque aprendeu a ouvir a si mesmo. Nessa fase, preste atenção especial ao seu corpo. Ele reage rapidamente a decisões certas e erradas. Se uma escolha traz leveza, você está no caminho certo. Se isso lhe trouxer uma sensação de peso, honre-a como um sinal que merece respeito. Esses novos passos nem sempre são visíveis para os outros. Pode parecer que nada está acontecendo, mas você sente o movimento por dentro. E é esse movimento interior que é o verdadeiro sinal de que você saiu da velha história. O final de janeiro se torna o momento dos seus primeiros passos conscientes em direção a uma vida onde você não precisa mais sacrificar sua própria essência para manter uma aparência de estabilidade. E embora a jornada continue, sua direção agora está escolhida. Chega um momento em que fica claro que não há volta. Não porque você tenha destruído algo, mas porque um conhecimento interior criou raízes. Um conhecimento com o qual você simplesmente não consegue mais viver da maneira antiga. Esse conhecimento é silencioso. Não precisa de confirmação. Simplesmente é, e faz com que suas escolhas pareçam definitivas. Você começa a sentir que não deseja mais retornar aos antigos papéis. Aquele que sempre entende, sempre suporta, sempre espera. Esses papéis um dia te ajudaram a sobreviver, a preservar conexões e manter o equilíbrio, mas eles não combinam mais com quem você se tornou.
E essa incompatibilidade é algo que você pode sentir fisicamente. Durante esse período, uma nova habilidade se manifesta claramente. A capacidade de dizer um simples e claro não, sem longas explicações. Isso não vem da dureza, mas da clareza. Você não sente mais a necessidade de se justificar, de encontrar as palavras perfeitas ou de temer parecer difícil, porque sua bússola interna se tornou mais importante do que a aprovação externa. Você pode notar que algumas situações parecem se resolver sozinhas, sem exigir sua intervenção ou luta. As pessoas se afastam, as conversas terminam naturalmente, as circunstâncias mudam. Isso não é uma perda. É uma abertura para o que realmente se alinha com você. É muito importante agora não minimizar o que já aconteceu dentro de você. Pode haver uma tentação de dizer a si mesmo: isso não é tão importante, eu apenas me acalmei um pouco. Mas, na verdade, a mudança é muito mais profunda. Você parou de viver em um modo de constante doação emocional sem receber nada em troca. E essa é uma mudança fundamental. Durante esse período, pode surgir um sentimento de solidão, não uma solidão aguda ou dolorosa, mas uma solidão tranquila. Ela está ligada ao fato de você não estar mais preso a antigos laços emocionais. Mas essa solidão não é vazia. Dentro dela, há espaço para você. E é nesse espaço que um novo tipo de estabilidade começa a se formar. Você começa a sentir respeito pelos seus próprios limites, não como paredes, mas como uma moldura que sustenta a forma da sua vida. Graças a essa moldura, você não se sente mais disperso, dissolvido ou perdido. Você se sente centrado. A escolha final deste período não se trata de uma decisão específica, mas da sua atitude em relação a si mesmo. Você escolhe não viver mais em constante tensão. Escolhe não explicar o que deveria ser óbvio. Escolhe não se apegar ao que te puxa para baixo. E essa escolha começa a surtir efeito imediatamente, mesmo que o mundo exterior leve um tempo para acompanhar. Você pode notar a confiança se tornando parte do seu estado de espírito, não como uma explosão ousada, mas como uma presença tranquila. Você não está provando isso. Você simplesmente está agindo a partir dessa confiança. E é esse tipo de confiança que naturalmente inspira respeito nos outros, mesmo que eles não consigam definir exatamente o que mudou. Este período solidifica tudo o que começou antes. É como se um selo interno fosse colocado. O antigo caminho realmente acabou. E isso não traz medo. Pelo contrário, traz uma sensação de acerto e uma calma concordância consigo mesmo. O fim de janeiro se torna um ponto a partir do qual sua vida continua a se desdobrar em um nível diferente. Não necessariamente mais rápido ou mais fácil, mas com mais honestidade. E a honestidade consigo mesmo é a base mais sólida que você poderia construir. Ao final desta jornada, você poderá perceber, de repente, que tudo se aquietou. Não um vazio, não um frio, mas simplesmente uma quietude. Aquele tipo de quietude em que você não precisa mais estar constantemente em alerta, constantemente dando explicações, constantemente tentando controlar a situação. Este é o sinal de que seu conflito interno chegou ao fim. Você não vive mais na expectativa de um sinal do mundo exterior. Você não precisa de confirmação de que está fazendo a coisa certa. Você sente isso em seu corpo, em sua respiração, em seu estado de ser. E essa sensação não pode ser fingida ou enganada. Ela só surge quando uma pessoa finalmente para de agir contra a própria alma. Fica especialmente claro agora que os eventos deste período não foram aleatórios. Eles não vieram para destruir sua vida. Eles vieram para reconectá-lo consigo mesmo, para que você pudesse finalmente parar de viver em um modo de tensão interminável e começar a viver a partir de um lugar de harmonia interior. Você poderá perceber que o passado não o puxa mais de volta. As memórias não trazem mais dor, arrependimento ou o desejo de reviver os acontecimentos. Elas se tornam simplesmente parte da sua história, uma história que lhe ensinou a lição mais importante. Valorizar-se não pelo papel que desempenhou, não pelos sacrifícios feitos, não pela resistência demonstrada, mas simplesmente por ser quem você é. Este é o momento em que você deixa de ter medo do futuro. Não porque você sabe como tudo vai terminar, mas porque você se conhece. Você sabe que será capaz de lidar com a situação, de escolher, de pausar no tempo ou de seguir em frente. E esse conhecimento basta. Você não está mais disposto a se contentar com a penumbra quando já sentiu a verdadeira clareza.
Não porque você se tornou exigente, mas porque sentiu a diferença. E uma vez que você a sente, torna-se impossível fingir que tudo está bem em áreas onde você há muito tempo não sente paz. Este momento completa um ciclo antigo, um ciclo de viver com medo, dever e pressão constante, e abre um novo, mais honesto, mais calmo e mais maduro. Ele não promete facilidade constante, mas oferece verdadeira estabilidade. E a estabilidade é mais valiosa do que qualquer euforia repentina e passageira. Você está entrando no próximo capítulo não com grandes expectativas, mas com uma base interior tranquila. Você não está mais esperando que outra pessoa mude. Você está mudando a sua própria presença na sua vida. E é isso que começa a criar uma mudança real e duradoura.